Sr. Presidente, em exercício da Assembleia da República, aproveito para cumprimentar pessoalmente Vossa Excelência, senhoras e senhores deputados. Portugal vive hoje tempos difíceis. Muitos portugueses, muitas famílias vivem hoje momentos muito difíceis. Apanhados nas malhas do desemprego, das falências, do sobreendividamento, da desestruturação social, da exclusão e da pobreza. Temos de dizê-lo com realismo para podermos ter respostas com realismo. Num tempo de dificuldades, numa situação de emergência social, é essencial garantir que há uma ética social na austeridade e que a repartição dos sacrifícios tem de ser mais justa. Todos sabemos que o anterior Governo decidiu que os pensionistas com reformas de 246 euros, com reformas de 227 euros ou com reformas de 189 euros por mês, viram o seu rendimento ser congelado este ano e perderam uma parte do seu escasso poder de compra. A primeira grande diferença social deste Governo é que isso não voltará a acontecer. Assumimos a tal ética social na austeridade, o que significa que defendemos o princípio do aumento destas pensões, tendo em conta o nível da inflação. Não nos esquecemos que os mais idosos são os mais pobres. Não nos esquecemos da geração que não pôde contribuir para os sistemas sociais que ainda não existiam ou que não lhes davam cobertura. São cerca de 1 milhão de portugueses que, com o seu esforço e o seu trabalho, ajudaram a construir um Estado Social que em Portugal foi tardio. Pouco beneficiaram dele, mas permitiram à nossa geração herdar um sistema de proteção social. Como todos sabemos, em face da derrapagem orçamental e da absoluta necessidade de Portugal de cumprir o memorando de ajuda externa com as instituições a quem pediu dinheiro para não entrar em insolvência, o Sr. Primeiro-Ministro teve de anunciar ontem a esta Câmara uma contribuição especial sobre o subsídio de Natal. Mas ainda aqui, o Governo manteve o princípio da ética social na austeridade. Os pensionistas mais pobres não terão de fazer esse sacrifício, pela simples razão que não é possível sacrificar quem só tem 246 euros, 227 euros ou 189 euros para viver por mês. Ao mesmo tempo, cerca de 1.400.000 pensionistas, 80% do seu total, cujo rendimento é inferior a 485 euros, serão também poupados a este esforço. Estes são exemplos da ética social na austeridade. Este é o compromisso do Governo e disso são testemunhas muitas senhoras e senhores deputados, uma convicção profunda que sempre expressei nesta Casa. Não nos esquecemos também das famílias com filhos em que não há um único posto de trabalho. São já alguns milhares os casais em que todos os ativos do agregado familiar estão no desemprego. Ora, se já é difícil gerir um orçamento familiar quando uma pessoa está no desemprego, um Governo com consciência social deve perceber que é ainda mais difícil gerir um orçamento familiar quando não há nenhum posto de trabalho. É justo que a essas situações se acuda em primeiro lugar e se dê um pouco mais. E é por isso que o programa de Governo aponta para uma majoração do subsídio de desemprego dos casais com filhos a cargo, mesmo num quadro de introdução de limites gerais e temporais na atribuição desta prestação, que visam incentivar a procura ativa de emprego. Também aqui, o que caracteriza o Governo é a marca da ética social na austeridade. Não queremos que as prestações sociais se transformem numa forma de assistência permanente, mas queremos que as prestações sociais sejam seletivas para quem mais sofre. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na situação social em que Portugal se encontra, a política de solidariedade tem de ser prioritária, focada e escrutinável. Tratar do urgente e preparar o essencial. Urgente é o programa de emergência social. Essencial é a sustentabilidade da segurança social. A nossa obrigação é dar uma resposta a quem está a passar mal. Aos idosos,
com pensões mínimas e elevados consumos de saúde, às famílias com filhos onde não existe um único posto de trabalho, aos que estão há muito tempo sem emprego, às mulheres a quem o mercado de trabalho não dá uma segunda oportunidade, aos mais jovens que não têm no seu país uma primeira oportunidade, aos que sofrem exclusão ao ponto de não terem como pagar as suas refeições, às crianças que são as vítimas principais das mais altas taxas de pobreza, aos que à sua deficiência hoje somam a exclusão. São estes os mais carenciados e é para estes que o Governo quer dirigir o Programa de Emergência Social. Há duas condições para que o programa funcione. A primeira é a sua simplicidade. A segunda é a contextualização. Na verdade, a mobilização de esforços e recursos que temos de fazer em torno do programa será tanto mais conseguida quanto mais simples e diretos forem os projetos. Por sua vez, a efetivação de uma rede nacional de solidariedade vai ter de contar com todos. Apostamos na proximidade e elegemos as autarquias como ponto focal. Temos de ter a humildade de pedir ajuda aos que nasceram para ajudar e sabem ajudar. As IPSS, as misericórdias e as mutualidades estarão no coração do programa. O programa de emergência social está no programa do Governo, mas não é, nem pode ser, apenas um programa do Governo. Garantir que ninguém fica para trás é uma tarefa da sociedade. De uma sociedade que é generosa e humanista e que, assim como exige que o dinheiro dos seus impostos não seja permeável à fraude e ao abuso, quer respostas efetivas para os que são mais pobres, quer puxar para a frente quem ficou para trás e, alicerçado no valor do trabalho, garantir a todos uma oportunidade. Pediremos um amplo consenso político e procuraremos envolver os parceiros sociais. É preciso mobilizar todos. O melhor que o Estado Social tem. As autarquias, as instituições sociais, os empregadores e os sindicatos, os voluntários, as empresas, as organizações não governamentais e outras estruturas. É preciso contar com quem já está no terreno, é preciso incentivar quem, muitas vezes com o seu sacrifício pessoal, dá o melhor de si próprio para ajudar os outros. Identificamos 5 questões concretas às quais é urgente dar resposta. Primeira, as situações de fome. Queremos dar resposta a quem não consegue hoje ter para si ou para os seus filhos 2 refeições diárias. É urgente aumentar a capacidade de serviço das instituições e aproveitar todas as capacidades instaladas nos equipamentos sociais, nomeadamente nas cantinas sociais. É preciso articular a rede nacional de equipamentos, reconhecendo as especificidades e diferenças de padrões culturais que existem ao longo de Portugal. É preciso também alterar os constrangimentos legais que dificultam a distribuição de alimentos fora da rede de restauração, sem afetar a segurança alimentar. Segunda questão, a dificuldade de acesso dos idosos mais pobres aos seus medicamentos. Propomos para isso parcerias de responsabilidade social entre farmácias e autarquias, a partir de modelos que já existem e estão escrutinados no terreno, garantindo o devido enquadramento técnico pelas instituições sociais. Paralelamente, os Ministérios da área social devem concertar esforços para soluções mais intensas na redução das listas de espera em consultas e cirurgias, sendo particularmente críticas as situações dos idosos e das especialidades em que os tempos de espera são mais longos. Uma vez mais, queremos agir com o setor social e potenciar as suas capacidades instaladas. Terceiro, queremos dar uma resposta à pobreza mais extrema das famílias, nomeadamente a das crianças e dos idosos. Para isso, encontraremos respostas com o aumento das pensões mínimas sociais e rurais e com a majoração do subsídio de desemprego para agregados familiares com filhos a cargo. É prioritário garantir às famílias o acesso à alimentação, vestuário e saúde, não esquecendo os medicamentos.
O combate ao sobreendividamento das famílias é muito importante para evitar novos e mais profundos casos de exclusão. Quarto, queremos aumentar a capacidade de resposta das creches e dos outros equipamentos sociais, como os lares, os centros de dia, as cantinas sociais, nomeadamente as que prestam apoio domiciliário, para que possam servir quem mais precisa dentro das garantias da sua funcionalidade. As instituições sociais existem para ajudar os outros e é chegada à altura de o Governo, com humildade, lhes pedir ajuda. Não faz sentido que o Estado construa estruturas próprias em locais onde já há respostas sociais. Faz sim sentido que o Estado utilize ao máximo as estruturas que estão no terreno e que simplifique as suas regras de utilização. Também nesta linha, queremos garantir a transferência de equipamentos que continuam sob gestão direta do Estado para instituições da área social. Quinto, reconhecendo as dificuldades de empregabilidade de muitas portuguesas e de muitos portugueses a quem, pela sua idade, é negada uma oportunidade, queremos dar uma resposta, desenvolvendo com IPSS, Misericórdias, Mutualidades e outras instituições que desempenham funções sociais, programas de trabalho ativo e solidário, dando-lhes a possibilidade de aumentarem a sua capacidade e formação profissional, essenciais para assegurar a sua empregabilidade e ajudando, ao mesmo tempo, o trabalho destas instituições. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que queremos dar uma resposta social urgente aos casos de maior emergência, o Governo terá a capacidade de avançar com reformas essenciais à manutenção da sustentabilidade dos sistemas sociais. Se observarmos, com distância histórica e lucidez prospectiva, os indicadores portugueses, quer em termos de crescimento, quer em termos de natalidade, rapidamente chegamos à conclusão que temos um problema de sustentabilidade da segurança social. A situação de crise e dificuldade que atualmente atravessamos agrava e rapidamente os dois problemas. Sabemos a importância de voltar a ter crescimento económico e de promover medidas que possam sustentar o aumento da taxa de natalidade. O compromisso de introdução de um visto familiar em todas as medidas do Governo é um bom passo nesse sentido. Mas sabemos também que isso não é suficiente para assegurar a sustentabilidade da segurança social. Ora, governar é antecipar. Defender o Estado Social é reformá-lo para o proteger. Para garantir a sua sustentabilidade, propomos estudar e avaliar a reforma da segurança social, garantindo a sustentabilidade intergeracional, mas também garantindo a liberdade de escolha das gerações que vão entrar ou que entraram há muito pouco tempo no sistema para poderem organizar o seu futuro. Esta discussão acontece em Portugal de forma sólida e estruturada, pelo menos desde o ano de 1998, momento em que foi produzido o Livro Branco da Segurança Social. O sistema de pensões tem sempre de ser justo e de assegurar a proteção dos que têm rendimentos mais baixos. É precisamente para isso que é preciso libertar o Estado de pagar, no futuro, pensões extraordinariamente elevadas, porque isso já não é proteção social, isso é sim gestão das fortunas dos pensionistas. Quando se fala da introdução de um limite, de um teto, de um plafond, esse limite, esse teto, esse plafond, não é só para as contribuições, é acima de tudo um limite, um teto e um plafond para o pagamento das prestações. E é por isso que esta reforma é necessária. É por isso que queremos avançar para esta reforma. Mas é também por isso que o queremos fazer de forma moderada, de forma participada e garantindo sempre a capitalização do sistema público. A reforma será essencialmente para o futuro, ou seja, para aqueles que ainda não estão no mercado de trabalho ou que nele entraram há pouco tempo. A reforma garantirá uma contribuição obrigatória para o sistema público e, a partir de um certo montante, para sistemas públicos, mutualistas ou privados. A adesão será voluntária. É porque é ao trabalhador que cabe saber organizar o seu futuro para poder escolher. E é exatamente por isso que a adesão, repito, terá sempre
de ser voluntária. Por último, esta reforma terá de garantir sempre uma regulação e uma fiscalização atenta e independente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, urgente, nós sabemos o que é. Preparar rapidamente e pôr no terreno o programa de emergência social. Essencial é garantirmos no futuro a sustentabilidade de todos os sistemas sociais. Disse.